Vamos estudar agora a regulação da pressão arterial, sobretudo alguns mecanismos de controle intrínseco. Bom, em condições fisiológicas, as mudanças no diâmetro dos vasos de resistência pré-capilar, portanto estamos falando de artérias e arteríolas, representam o mecanismo mais importante para regular a resistência vascular sistêmica. Esses vasos, chamados de vasos de resistência, possuem um tônus vascular, ou seja, um estado de tensão, onde há uma contração parcial do músculo liso dentro da parede do vaso sanguíneo. Esse estado de tensão, ou esse tônus vascular, se deve também a uma liberação tônica de noradrenalina por um nervo vasomotor simpático, ou nervo vasoconstritor simpático. Esse tônus pode ser aumentado, gerando assim uma vasoconstrição, ou pode ser diminuído, gerando assim uma vasodilatação. E essa regulação do tônus vascular pode se dar por mecanismos intrínsecos, isto é, mecanismos do próprio vaso ou de tecido circundante, ou por mecanismos extrínsecos, isto é, oriundos de outro tecido. E por que a regulação desse tônus vascular é importante? Bom, é a regulação do tônus vascular, por exemplo, que regula a pressão arterial, a taxa de filtração capilar, bem como a pressão venosa. E como mencionado, nessa aula nós vamos estudar alguns dos mecanismos intrínsecos de regulação do tônus vascular. Um mecanismo intrínseco bem conhecido é o controle miogênico de Bayes. Esse mecanismo é observado quando a pressão arterial se eleva de forma abrupta, promovendo assim uma distensão da parede vascular. E com essa distensão, os miócitos arteriais e arteriolares se alongam, levando assim à abertura de canais sensíveis ao estiramento. Esse canal ou receptor com potencial transitório, quando aberto, permite a entrada não seletiva de cátions, especialmente sódio e cálcio. Isso promove a despolarização dessas células para menos 40 mV, o que é suficiente para permitir a abertura dos canais de cálcio do tipo L, ou canais de cálcio dependentes de voltagem. Consequentemente, há mais influxo de cálcio, promovendo assim a contração da musculatura lisa. E desse modo, esse controle miogênico proporciona a vasoconstrição. Além disso, mediadores produzidos pelo próprio tecido endotelial podem promover a vasoconstrição, como por exemplo
a endotelina, ou então promover a vasodilatação, como por exemplo o óxido nítrico, fator de hiperpolarização derivado do endotélio, e a prostaciclina. Vamos começar estudando esses mediadores que promovem a vasodilatação, iniciando pelo óxido nítrico. Bom, o óxido nítrico é um gás, uma molécula inorgânica sintetizada continuamente pelo endotélio. Então vamos aumentar a resolução aqui do nosso endotélio para a nossa compreensão. O principal estímulo para a formação de óxido nítrico endotelial é o estresse de cisalhamento exercido pelo fluxo sanguíneo. Por exemplo, no exercício físico, o aumento do fluxo sanguíneo para as artérias que alimentam a musculatura esquelética aumenta esse estresse de cisalhamento e, consequentemente, uma maior produção de óxido nítrico, o que resulta em uma vasodilatação, melhorando dessa forma o aporte sanguíneo para esse tecido metabolicamente ativo. Além disso, essa vasodilatação no exercício físico também se deve ao estímulo dos receptores beta-adrenérgicos do tipo 2 pela adrenalina. Bom, mas como então ocorre a síntese do óxido nítrico nessas condições? Olha só, devido à sua localização, o glicocálice de superfície endotelial, ou glicocálice de superfície luminal, parece servir como um mecanosensor e transdutor de fluxo sanguíneo. Isso é sugerido porque enzimas que degradam o glicocálice reduzem a produção de óxido nítrico. Desse modo, então, o glicocálice gera um sinal bioquímico que ativa a enzima fosfatidil-inositol 3-quinase, que por sua vez ativa a proteína quinase B, também chamada de AKT. Essa proteína fosforila a óxido nítrico sintase endotelial, que então converte L-arginina em óxido nítrico. Além disso, agonistas que elevam a concentração de cálcio intracelular, como por exemplo a trombina, a bradicinina, substância P, ATP, ADP e acetilcolina, para citar alguns, onde o receptor está acoplado a uma proteína GQ, portanto, que ativa a fosfolipase C, aumentando assim a produção de inositol trifosfato, que por sua vez se liga ao seu receptor no retículo sarcoplasmático dessas células, permitindo assim a saída de cálcio para o citosol, que por sua vez se associa à calmodulina e aumenta a atividade da óxido nítrico sintase endotelial, aumentando ainda mais o seu potencial de síntese de óxido nítrico. Esse óxido nítrico endotelial se difunde para a célula
da musculatura lisa vizinha, onde se liga ao grupo M da guanilciclase. Essa guanilciclase, agora ativada, catalisa a produção de monofosfato de guanosina cíclico, do GMP, que então ativam a PKG, que por sua vez fosforila canais de potássio, permitindo assim o efluxo de potássio a favor do seu gradiente de concentração, o que consequentemente hiperpolariza a membrana dessas células, diminuindo o influxo de cálcio pelos canais de cálcio dependentes de voltagem e, consequentemente, promovendo assim o relaxamento dessa musculatura lisa, ou seja, uma vasodilatação. Esse fator de hiperpolarização derivado do endotélio não possui uma origem conhecida, mas assume-se que esse fator também altere a permeabilidade de canais de potássio, permitindo assim um efluxo de potássio e, consequentemente, uma hiperpolarização dessas células. Um outro fator vasodilatador liberado pelo endotélio é a prostaciclina. Bom, e como então é sintetizada essa prostaciclina? Olha só, aproximadamente 36% dos fosfolipídios da membrana das células endoteliais correspondem à fosfatidilcolina. Essa fosfatidilcolina é convertida a ácido araquidônico pela fosfolipase A2. Posteriormente, duas enzimas são capazes de converter ácido araquidônico em prostaciclina, a ciclooxigenase do tipo 1 e a ciclooxigenase do tipo 2, também chamada de ciclooxigenase constitutiva e ciclooxigenase induzível. E no endotélio, a ciclooxigenase 2 é o principal metabólito para a prostaciclina. Essa prostaciclina então age em receptores específicos na musculatura lisa vascular, receptores que são acoplados à proteína GS, portanto, ativam a adenilatociclase, aumentam a produção de AMP cíclico, que por sua vez ativam a proteína quinase A. Essa proteína fosforila e dessensibiliza a quinase de cadeia leve da miosina do músculo liso, resultando assim em uma diminuição da sensibilidade dessa miosina pelo cálcio. Além disso, a pKa aumenta a atividade da bomba cálcio-ATPase do retículo sarcoplasmático, aumentando a retirada de cálcio do citosol. Além disso, há também uma fosforilação e uma diminuição na atividade dos canais de cálcio sensíveis à dihidropiridina. E desse modo, todo esse mecanismo
proporcionam um relaxamento dessa musculatura, portanto, uma vasodilatação. Vamos agora para as endotelinas, que são potentes vasoconstritores. Existem 3 tipos de endotelina. A endotelina do tipo 1 é a endotelina do endotélio humano. A síntese de endotelina é estimulada por fatores como, por exemplo, a hipóxia, a angiotensina 2, o hormônio antidiurético, algumas citocinas e espécies reativas de oxigênio, para citar alguns. A endotelina é produzida continuamente e, desse modo, então, dá uma pequena contribuição para o tônus vascular basal. A endotelina humana é derivada da pré-proendotelina, que é constituída de 212 aminoácidos. Essa pré-proendotelina é clivada por uma endopeptidase neutra, a proendotelina, também chamada de endotelina grande, que ainda é um peptídeo não funcional. Para ser funcional, ela tem que ser ativada por uma enzima conversora de endotelina, que agora então a transforma em um peptídeo ativo. Essa endotelina é liberada para a musculatura lisa vizinha, onde pode interagir com 2 tipos de receptores de endotelina A e os receptores de endotelina B. Ambos os receptores são acoplados à proteína GQ, portanto, que levam à ativação da fosfolipase C, aumento de inositol trifosfato, que por sua vez interage com seus receptores na membrana do retículo sarcoplasmático, permitindo a saída de cálcio desses compartimentos para o citosol, que por sua vez então interage com a calmodulina, estimulando a contração muscular. Além disso, os receptores de endotelina do tipo A também induzem o influxo de cálcio do meio extracelular, aumentando o potencial de contração dessas células, portanto, uma vasoconstrição. Bom, vamos agora estudar a regulação por fatores vasoativos metabólicos. Como observou um anatomista escocês, John Hunter, o fluxo sanguíneo vai para onde é necessário. O que ele quis dizer com isso é que quando a atividade metabólica de um órgão aumenta, o fluxo sanguíneo para essa região metabolicamente ativa também aumenta, o que também é chamado de hiperemia metabólica ou ainda vasodilatação metabólica. No entanto, não se sabe ainda ao certo quais elementos são responsáveis por essa hiperemia metabólica. No entanto, elementos como o potássio, o hidrogênio, a adenosina, o peróxido de hidrogênio, condições de hipóxia e hiperosmolaridade podem estimular esse fenômeno. Aumentos fisiológicos da concentração de potássio intersticial,
como por exemplo o que ocorre no exercício físico, que pode dobrar de 4 milimolar para 10 milimolar na sua concentração intersticial, podem causar a vasodilatação. Isso porque em condições onde há um aumento da concentração de potássio no interstício para até aproximadamente 10 milimolar, há um estímulo para o aumento da atividade dos canais de potássio retificadores. Consequentemente, mais potássio vaza para o líquido extracelular, o que hiperpolariza a célula, promovendo assim uma vasodilatação. Um aumento da concentração livre de hidrogênio, isto é, uma diminuição do pH, portanto, uma acidose, também causam uma vasodilatação por diversos mecanismos. Um deles é a redução de probabilidade de abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes. A adenosina, que é formada no miocárdio e no músculo esquelético pela desfosforilação de AMP por uma ectoenzima, também proporciona uma vasodilatação metabólica, sendo responsável por aproximadamente 20 a 40% da vasodilatação metabólica no exercício. Essa adenosina estimula os receptores do tipo A2A e A1. O peróxido de hidrogênio, gerado pela superóxido dismutase mitocondrial, parece aumentar a atividade vasodilatadora, que é dependente da proteína quinase G, uma vez que ele parece aumentar a atividade dessa proteína. Além disso, a hipóxia, ou seja, uma baixa pressão arterial de oxigênio, também proporciona uma vasodilatação, o que aumenta o fluxo sanguíneo, ajudando assim a compensar o baixo teor de oxigênio. Bom, existe uma série de outros fatores intrínsecos que influenciam a atividade tônica do vaso, como por exemplo os altacoides, também chamados de fatores parácrinos. Esses altacoides geralmente são substâncias pró-inflamatórias e é também um conteúdo muito extenso, onde nós vamos estudar melhor em uma outra oportunidade. Por enquanto é isso. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.